Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 6, verso 33. O Supremo Senhor, Sri Krishna, cujas glórias e atividades são agradáveis de ouvir, aparece de imediato no assento do meu coração, como se tivesse sido chamado, tão logo começo a cantar suas santas atividades. Significado: a absoluta personalidade de Deus não é diferente de seu nome transcendental, forma, passatempos e das vibrações sonoras resultantes. Logo que um devoto puro ocupa-se no serviço devocional puro, de ouvir cantar e lembrar-se do nome, fama e atividades do Senhor, ele torna-se imediatamente visível aos olhos transcendentais do devoto puro, refletindo-se no espelho do coração, através da televisão espiritual. Portanto, o devoto puro que está relacionado com o Senhor, em transcendental serviço amoroso, pode experimentar a presença do Senhor a todo momento. É uma psicologia natural, em todos os casos individuais, que uma pessoa goste de ouvir e desfrutar de suas glórias pessoais, contadas por outras pessoas. Esse é um instinto natural, e o Senhor, sendo também uma personalidade individual como as outras, não é exceção a essa psicologia, porque as características psicológicas visíveis nas almas individuais são senão reflexos da mesma psicologia no Senhor absoluto. A única diferença é que o Senhor é a maior de todas as personalidades e é absoluto em todos os seus afazeres. Se, portanto, o Senhor é atraído pelo cantar de suas glórias pelos devotos puros, não há nada de espantoso nisso. Uma vez que é absoluto, ele pode aparecer em pessoa na cena de sua glorificação, já que as duas coisas são idênticas. Srila Narada canta a glorificação do Senhor, não para seu benefício pessoal, mas porque as glorificações são idênticas ao Senhor. Narada Muni penetra na presença do Senhor através do canto transcendental. Verso 34. Experimentei pessoalmente que aqueles que estão sempre cheios de preocupações e ansiedades, devido a desejarem o contato dos sentidos com seus objetos, podem cruzar o oceano da necessidade em um barco muito adequado. O cantar constante das atividades transcendentais da personalidade de Deus. Significado: o sintoma de um ser vivo é que ele não pode permanecer silencioso, nem sequer por pouco tempo. Ele tem que estar fazendo algo, pensando em algo ou falando de algo. Os homens materialistas geralmente pensam e discutem sobre temas que satisfazem seus sentidos. Mas, como essas coisas são exercitadas sob a influência da energia ilusória externa, tais atividades sensoriais, na verdade, não lhes dão nenhuma satisfação. Ao contrário, eles se enchem de preocupações e ansiedades. Isso se chama Maya, ou aquilo que não é. Aquilo que não pode lhes dar satisfação é aceito como objeto de satisfação. Assim, Narada Muni, através de sua experiência pessoal, diz que a satisfação para tais seres frustrados, que se ocupam em gozo dos sentidos, é cantar sempre as atividades do Senhor. A ideia é que se deve unicamente mudar o tema. Ninguém pode deter as atividades do pensar de um ser vivo, nem os processos de sentir, desejar ou trabalhar. Mas se alguém quer felicidade verdadeira, deve apenas mudar o tema. Ao invés de falar da política de um homem mortal, deve-se discutir a política conduzida pelo próprio Senhor. Ao invés de saborear atividades dos artistas de cinema,
pode-se voltar a atenção para as atividades do Senhor com seus companheiros eternos, como as Gopis e Lakshmis. A toda-poderosa personalidade de Deus, por sua misericórdia sem causa, desce à terra e manifesta atividades quase ao nível dos homens mundanos, mas, ao mesmo tempo, extraordinárias, porque Ele é todo-poderoso. Ele o faz para o benefício de todas as almas condicionadas, para que elas possam voltar sua atenção para a transcendência. Por fazê-lo, a alma condicionada será gradualmente promovida à posição transcendental e facilmente cruzará o oceano de necessidade, a fonte de todas as misérias. Afirma-se isso com base na experiência pessoal de uma autoridade como Narada Muni. E nós podemos ter também a mesma experiência se começarmos a seguir os passos do grande sábio, o mais querido devoto do Senhor. Verso 35. É verdade que, por praticar a restrição dos sentidos, através do sistema de yoga, podemos nos aliviar dos distúrbios do desejo e da luxúria. Mas isso não é suficiente para satisfazer a alma, pois esta satisfação se obtém do serviço devocional à personalidade de Deus. A yoga visa controlar os sentidos, pela prática do processo místico de exercícios corporais, de sentar, pensar, sentir, querer, concentrar-se, meditar e finalmente mergulhar na transcendência. Pode-se controlar os sentidos. Os sentidos são considerados como serpentes venenosas, e o sistema de yoga destina-se a controlá-los. Por outro lado, Narada Muni recomenda outro método para controlar os sentidos: ocupá-los no transcendental serviço amoroso a Mukunda, a personalidade de Deus. Através de sua experiência, ele diz que o serviço devocional ao Senhor é mais eficiente e prático que o sistema de controlar os sentidos artificialmente. No serviço ao Senhor Mukunda, os sentidos são ocupados transcendentalmente. Assim, não há possibilidade que se ocupem no gozo dos sentidos. Os sentidos precisam de alguma ocupação. Restringi-los artificialmente não é restringi-los em absoluto, porque tão logo haja alguma oportunidade para desfrute, os sentidos semelhantes a serpentes certamente se aproveitarão disso. Há muitos exemplos disso na história, como o de Vishvamrita Muni, que caiu vítima da beleza de Menaka. Mas Thakura Haridas foi tentada à meia-noite pela bem-vestida Maya, e mesmo assim ela não pôde induzir aquele grande devoto à sua armadilha. Toda a ideia é que sem serviço devocional ao Senhor, nem o sistema de yoga, nem a especulação filosófica seca podem jamais tornar-se exitosos. O serviço devocional puro ao Senhor, sem estar manchado com trabalho fruitivo, yoga mística ou filosofia especulativa, é o principal procedimento para alcançar a autorrealização. Tal serviço devocional puro é de natureza transcendental, e os sistemas de yoga e jnana são subordinados àquele processo. Quando o serviço devocional transcendental é misturado com um processo subordinado, ele deixa de ser transcendental, passando a ser chamado de serviço devocional misto. Srila Vyasadeva, o autor do Srimad Bhagavatam, desenvolverá gradualmente, neste texto, todos esses diferentes sistemas de realização transcendental. Verso 36. Ó Vyasadeva, tu estás livre de todos os pecados. Assim, como pediste, expliquei meu nascimento e atividades para a autorrealização. Tudo isto também será conducente à tua satisfação pessoal. Significado: o processo de atividades devocionais, desde o começo até o estágio de transcendência, é devidamente explicado
para satisfazer as perguntas de Vyasadeva. Ele explica como as sementes do serviço devocional foram semeadas através da associação transcendental e como elas gradualmente se desenvolveram através de ouvir os sábios. O resultado de tal audição é o desapego do mundanismo, tanto que mesmo um pequeno menino pôde receber a notícia da morte de sua mãe, que era sua única protetora, como uma bênção do Senhor. E imediatamente ele aproveitou a oportunidade para buscar o Senhor. Também lhe foi concedido um desejo sincero de ter uma entrevista com o Senhor, embora ninguém possa ver o Senhor com olhos mundanos. Ele também explicou como, através da execução de serviço transcendental puro, pode-se escapar da ação fruitiva do trabalho acumulado, e como ele transformou seu corpo material em um corpo espiritual. O corpo espiritual é por si só capaz de entrar no reino espiritual do Senhor, e ninguém exceto o devoto puro é elegível para entrar no reino de Deus. Todos os mistérios da realização transcendental foram devidamente experimentados pelo próprio Narada Muni. E, portanto, por ouvir tal autoridade, podemos ter alguma ideia dos resultados da vida devocional, que dificilmente são delineados, mesmo nos textos originais dos Vedas. Nos Vedas e Upanishads, há apenas alusões indiretas a tudo isso. Nada é diretamente explicado ali. E por isso o Srimad Bhagavatam é o fruto maduro de todas as árvores das literaturas védicas. Verso 37. Sutta Goswami disse, dirigindo-se assim a Vyasadeva, Srila Narada Muni despediu-se dele, e vibrando seu instrumento, a vina, ele partiu para vagar a seu bel prazer. Significado. Todo ser vivo está ansioso por completa liberdade, porque esta é a sua natureza transcendental. E essa liberdade só é obtida através do transcendental serviço ao Senhor. Iludidos pela energia externa, todos pensam que são livres, mas, na verdade, estão sujeitos às leis da natureza. Uma alma condicionada não pode movimentar-se livremente de um lugar a outro, mesmo nesta terra, para não falar de um planeta a outro. Mas uma alma totalmente livre, como Narada, sempre ocupada em cantar as glórias do Senhor, é livre para movimentar-se não apenas na terra, como também em qualquer parte do universo, bem como em qualquer parte do céu espiritual. Podemos apenas imaginar a extensão e infinitude de sua liberdade, que é como a do Senhor Supremo. Não há razão ou obrigação para suas viagens, e ninguém pode impedi-lo de se movimentar livremente. De modo semelhante, o sistema transcendental do serviço devocional também é livre. Ele pode ou não desenvolver-se em uma pessoa particular, mesmo depois que ela se submeta a todas as minuciosas fórmulas. Da mesma forma, a companhia do devoto também é livre. Alguém pode ter a fortuna de tê-la, ou pode não tê-la, mesmo após milhares de esforços. Portanto, em todas as esferas do serviço devocional, a liberdade é o pivô principal. Sem liberdade, não há execução de serviço devocional. A liberdade rendida ao Senhor não significa que o devoto torna-se dependente sob todos os aspectos. Render-se ao Senhor, através do meio transparente do mestre espiritual, é alcançar a completa liberdade da vida. Verso 38. Todas as glórias e êxito a Srila Narada Muni, porque ele glorifica as atividades da personalidade de Deus, e fazendo assim, ele próprio sente prazer e também anima todas as almas aflitas do universo. Significado. Sri Narada Muni
toca seu instrumento para glorificar as atividades transcendentais do Senhor e para dar alívio a todas as entidades vivas, miseráveis do universo. Ninguém é feliz aqui dentro deste universo. E aquilo que se sente como felicidade é ilusão de Maya. A energia ilusória do Senhor é tão forte que mesmo o porco que se alimenta de excremento imundo sente-se feliz. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz dentro do mundo material. Srila Narada Muni, a fim de iluminar os habitantes miseráveis, vaga por todas as partes. Sua missão é levá-los de volta ao lar, de volta ao Supremo. Esta é a missão de todo devoto genuíno do Senhor, que segue os passos deste grande sábio. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 6º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Conversação entre Narada e Vyasa. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 7, verso 1. Rishi Shonaka perguntou: Ó Sutta, aquele grande e transcendentalmente poderoso Vyasadeva ouviu tudo de Sri Narada Muni. Assim, após a partida de Narada, que fez Vyasadeva? Significado. Neste capítulo, revela-se a chave da descrição do Srimad Bhagavatam, quando Maharaj Parikshit está sendo miraculosamente salvo no ventre de sua mãe. Isso foi causado por Droni, Ashvatthama, o filho do Acharya Drona, que matou os 5 filhos de Draupadi enquanto eles dormiam, motivo pelo qual foi punido por Arjuna. Antes de começar a grande epopeia do Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva compreendeu toda a verdade através de transe devocional. Verso 2. Sri Sutta disse: na margem oeste do rio Sarasvati, que está intimamente relacionado com os Vedas, há uma cabana para meditação em Shamyaprasa, que vivifica as atividades transcendentais dos sábios. Significado. Para o avanço espiritual no conhecimento, requer-se definidamente lugar e atmosfera adequados. O lugar na margem oeste do Sarasvati é especialmente adequado para este fim. E ao ashrama de Vyasadeva em Samyaprasa. Srila Vyasadeva era um chefe de família, contudo sua residência é chamada de ashrama. Ashrama é um lugar onde o cultivo espiritual está sempre em primeiro plano. Não importa se o lugar pertence a um chefe de família ou a um mendicante. Todo o sistema Varnashrama é projetado de tal maneira que todos e cada um dos status de vida possa chamar-se de ashrama. Dá-se assim a entender que o cultivo espiritual é fator comum para todos. Os brahmacharis, os grihastas, os vanaprastas e os sannyasis têm todos o mesmo objetivo de vida, ou seja, a compreensão do Supremo. Portanto, nenhum deles é menos importante quanto ao cultivo espiritual. A diferença é uma questão de formalidade, baseada na renúncia. Os sannyasis são tidos na mais alta estima, com base na renúncia prática. Verso 3. Naquele lugar, Srila Vyasadeva, em seu próprio ashrama, que era rodeado de árvores frutíferas, sentou-se para meditar, após tocar a água para a purificação. Significado. Sob as instruções de seu mestre espiritual, Srila Narada Muni, Vyasadeva concentrou sua mente naquele lugar transcendental de meditação. Verso 4.
Fixou ele então sua mente, ocupando-a perfeitamente ao ligá-la ao serviço devocional, Bhakti Yoga, sem mácula alguma de materialismo. E assim ele viu a absoluta personalidade de Deus, juntamente com sua energia externa, mantida sob pleno controle. Significado: a visão perfeita da verdade absoluta só é possível pelo processo de ligação do serviço devocional. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita. Só podemos compreender perfeitamente a verdade absoluta, a personalidade de Deus, pelo processo do serviço devocional. E podemos entrar no reino de Deus através de tal conhecimento perfeito. A compreensão imperfeita do absoluto, através da aproximação parcial do Brahman impessoal, ou do Paramatma localizado, não permite a ninguém entrar no reino de Deus. Sri Narada aconselhou Srila Vyasadeva a absorver-se em meditação transcendental na personalidade de Deus e suas atividades. Srila Vyasadeva não tomou conhecimento da refulgência do Brahman, porque esta não é a visão absoluta. A visão absoluta é a personalidade de Deus, como se confirma no Bhagavad Gita 7.19. Vasudeva Sarvamiti. Nos Upanishads também está confirmado que Vasudeva, a personalidade de Deus, está coberto pelo véu Hiranmayana Patrina, dourado e resplandecente do Brahman impessoal. E quando esta cortina é removida pela misericórdia do Senhor, vê-se o verdadeiro rosto do Absoluto. O Absoluto é aqui mencionado como Purusha, ou pessoa. A absoluta personalidade de Deus é mencionada em muitas literaturas védicas, e no Bhagavad Gita confirma-se que o Purusha é a pessoa eterna e original. A absoluta personalidade de Deus é a pessoa perfeita. A pessoa suprema tem múltiplas energias, dentre as quais as energias interna, externa e marginal são especificamente importantes. A energia aqui mencionada é a energia externa, como ficará claro pelas declarações sobre suas atividades. A energia interna coexiste com a pessoa absoluta, assim como o luar coexiste com a lua. A energia externa é comparada à escuridão, porque ela mantém as entidades vivas na escuridão da ignorância. A palavra Pashrayam sugere que esta energia do Senhor está sob pleno controle. A potência interna, ou energia superior, também chama-se Maya, mas ela é Maya espiritual, ou a energia manifestada no reino absoluto. Quando se está sob o refúgio dessa potência interna, a escuridão da ignorância material é imediatamente dissipada. E mesmo aqueles que são Atmaramas, ou fixos em transe, refugiam-se nessa Maya, ou energia interna. Serviço devocional, ou Bhakti Yoga, é a função da energia interna. Assim, não há lugar para a energia inferior, ou energia material, assim como não há lugar para a escuridão na refulgência da luz espiritual. Essa energia interna é inclusive superior à bem-aventurança espiritual alcançável na concepção do Brahman impessoal. Afirma-se no Bhagavad Gita que a refulgência do Brahman impessoal também é uma emanação da absoluta personalidade de Deus, Sri Krishna. O Paramapurusha não pode ser ninguém exceto o próprio Sri Krishna, como se explicará nos próximos shlokas. Verso 5. Devido a essa energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa que é um produto material, e dessa forma se submete às reações das misérias materiais. Significado: a causa fundamental do sofrimento dos seres vivos materialistas é indicada junto com medidas remediadoras que devem ser tomadas, e também a perfeição final a ser atingida.
Tudo isso é mencionado neste verso particular. O ser vivo é, por constituição, transcendental ao engaiolamento material, mas agora está aprisionado pela energia externa, e por isso pensa que é um dos produtos materiais. E devido a este contato profano, a pura entidade espiritual padece de misérias materiais, sob os modos da natureza material. A entidade viva entende erroneamente que é um produto material. Isso significa que o atual modo pervertido de pensar, sentir e querer, sob condições materiais, não é natural para ela. Mas ela tem seu modo normal de pensar, sentir e querer. O ser vivo, em seu estado original, não é desprovido do poder de pensar, desejar e sentir. Confirma-se no Bhagavad Gita que o verdadeiro conhecimento da alma condicionada está agora coberto pela necessidade. Aqui se refuta, desse modo, a teoria de que um ser vivo é o absoluto Brahman impessoal. Tal, porém, não ocorre, porque a entidade viva tem seu próprio modo de pensar, também em seu original estado incondicionado. O atual estado condicionado deve-se à influência da energia externa, o que significa que a energia ilusória toma a iniciativa, enquanto o Senhor Supremo está à parte. O Senhor não deseja que o ser vivo seja iludido pela energia externa. A energia externa está ciente deste fato, mas ainda assim aceita a tarefa ingrata de manter a alma esquecida sob a ilusão, através de sua influência desorientadora. O Senhor não interfere na tarefa da energia ilusória, porque essas atividades da energia ilusória também são necessárias para a regeneração da alma condicionada. Um pai afetuoso não gosta que seus filhos sejam castigados por outra gente. Contudo, ele põe seus filhos desobedientes sob a custódia de um homem severo, apenas para corrigi-los. Mas o completamente afetuoso Pai Todo-Poderoso, ao mesmo tempo deseja aliviar as almas condicionadas, resgatá-las das garras da energia ilusória. O rei põe os cidadãos desobedientes detrás das grades do cárcere, mas às vezes o rei, desejando indultar os prisioneiros, vai ali pessoalmente e pleiteia um indulto, e por fazê-lo, os prisioneiros são postos em liberdade. Analogamente, o Senhor Supremo desce de seu reino ao reino da energia ilusória e pessoalmente concede indulto sob a forma do Bhagavad Gita, onde ele pessoalmente sugere que, embora os caminhos da energia ilusória sejam muito duros de atravessar, aquele que se rende aos pés de lótus do Senhor é posto em liberdade pela ordem do Supremo. Este processo de rendição é a medida remediadora para obter alívio dos caminhos desorientadores da energia ilusória. O processo de rendição é completo pela influência da associação. O Senhor sugere, portanto, que pela influência das palavras de pessoas santas que tenham realmente compreendido o Supremo, os homens se ocupem em seu transcendental serviço amoroso. A alma condicionada adquire um gosto por ouvir sobre o Senhor, e unicamente por tal audição ela eleva-se gradualmente à plataforma de respeito, devoção e apego ao Senhor. Tudo se completa pelo processo de rendição. Também aqui, a mesma sugestão é feita pelo Senhor, em sua encarnação de Vyasadeva. Isso significa que as almas condicionadas estão sendo redimidas pelo Senhor de ambas as formas, a saber, pelo processo de punição através da energia externa do Senhor, e por Ele mesmo, como mestre espiritual interna e externamente. O próprio Senhor, como a super-alma, Paramatma, torna-se o mestre espiritual dentro do coração de todos os seres vivos. E externamente, ele torna-se o mestre espiritual sob a forma das escrituras, santos
e mestre espiritual iniciador. Isso é ainda mais explicitamente explicado no próximo shloka. A superintendência pessoal da energia ilusória é confirmada nos Vedas, o Kena Upanishad, em relação com o poder de controle dos semideuses. Aqui também se afirma claramente que a entidade viva é controlada pela energia externa numa capacidade pessoal. O ser vivo sujeito desta maneira ao controle da energia externa está diferentemente situado. Fica claro, entretanto, nesta afirmação do Bhagavatam, que a mesma energia externa está situada numa posição inferior, diante da personalidade de Deus, ou o ser perfeito. Nem mesmo a energia ilusória, que só pode influenciar as entidades vivas, pode se aproximar do ser perfeito, ou o Senhor. Portanto, é pura imaginação que o Senhor Supremo seja iludido pela energia ilusória, e assim se torne um ser vivo. Se o ser vivo e o Senhor estivessem na mesma categoria, então teria sido de todo impossível que Vyasadeva visse isso. E não haveria motivo de aflição material por parte do ser iludido, uma vez que o Ser Supremo é plenamente consciente. Desse modo, surgem muitas imaginações inescrupulosas da parte dos monistas, para tentarem colocar o Senhor e os seres vivos na mesma categoria. Se o Senhor e os seres vivos fossem a mesma coisa, Srila Shukadeva Goswami não se daria o trabalho de descrever os passatempos transcendentais do Senhor, pois todos eles seriam manifestações da energia ilusória. O Srimad Bhagavatam é o remédio summum bonum para a humanidade sofredora nas garras de Maya. Srila Vyasadeva, portanto, primeiramente diagnosticou a verdadeira doença das almas condicionadas, isto é, estarem iludidas pela energia externa. Ele também viu o perfeito Ser Supremo, de quem a energia ilusória está bem afastada, embora ele visse tanto as adoecidas almas condicionadas, quanto a causa da doença. E as medidas remediadoras são sugeridas no próximo verso. Tanto a Suprema Personalidade de Deus, quanto os seres vivos são sem dúvida qualitativamente unos, mas o Senhor é o controlador da energia ilusória, ao passo que a entidade viva é controlada pela energia ilusória. Assim, o Senhor e os seres vivos são simultaneamente unos e diferentes. Aqui se distingue outro ponto, que a relação eterna entre o Senhor e o ser vivo é transcendental. De outro modo, o Senhor não se daria ao trabalho de redimir as almas condicionadas das garras de Maya. Da mesma maneira, também se requer que a entidade viva reviva seu amor e afeição naturais pelo Senhor, e esta é a mais elevada perfeição da entidade viva. O Srimad Bhagavatam trata da alma condicionada, objetivando esta meta de vida. Verso 6. As misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas para ela, podem ser diretamente mitigadas pelo processo unitivo do serviço devocional. Mas a massa popular não sabe disso, e por isso o erudito Vyasadeva compilou esta literatura védica, que está relacionada com a verdade suprema. Significado. Srila Vyasadeva viu a toda perfeita personalidade de Deus. Esta afirmação sugere que a unidade completa da personalidade de Deus também inclui suas partes integrantes. Ele viu, portanto, suas diferentes energias, a saber, a energia interna, a energia marginal e a energia externa. Ele também viu diferentes porções plenárias e partes das porções plenárias, ou seja, suas diferentes encarnações também.
e observou especificamente as misérias indesejadas das almas condicionadas, que estão confundidas pela energia externa. E, por fim, ele viu a medida remediadora para as almas condicionadas, ou seja, o processo de serviço devocional. Esta é uma grande ciência transcendental, e começa com o processo de ouvir e cantar o nome, fama, glória e demais atributos da Suprema Personalidade de Deus. O reviver de nossa afeição ou amor adormecidos por Deus não depende do sistema mecânico de ouvir e cantar, mas depende única e exclusivamente da misericórdia sem causa do Senhor. Quando o Senhor está plenamente satisfeito com os esforços sinceros do devoto, ele pode outorgar-lhe seu transcendental serviço amoroso. Mas, precisamente, com as formas prescritas de ouvir e cantar, há de imediato a mitigação das supérfluas e indesejáveis misérias da existência material. Tal mitigação da afeição material não espera pelo desenvolvimento de conhecimento transcendental. Pelo contrário, o conhecimento depende do serviço devocional para a compreensão final da verdade suprema. Verso 7. Simplesmente pela recepção auditiva a esta literatura védica, o sentimento para o serviço devocional amoroso ao Sr. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, brota imediatamente para extinguir o fogo da lamentação, ilusão e temor. Significado. Há vários sentidos, do quais o ouvido é o mais eficiente. Este sentido trabalha mesmo quando um homem está profundamente adormecido. Podemos proteger-nos das mãos de um inimigo quando acordados, mas quando adormecidos, somos protegidos unicamente pelo ouvido. A importância de ouvir é aqui mencionada em relação ao alcance da mais elevada perfeição da vida, a saber, livrar-se das 3 aflições materiais. Todos estão cheios de lamentação a todo momento. Estão atrás da miragem das coisas ilusórias e estão sempre temerosos de seus supostos inimigos. Esses são os sintomas primários da doença material. E aqui se sugere claramente que simplesmente por ouvir a mensagem do Srimad Bhagavatam, obtém-se apego à Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. E tão logo isso se efetue, os sintomas das doenças materiais desaparecem. Srila Vyasadeva viu a toda perfeita personalidade de Deus, e nesta afirmação é claramente confirmada a toda perfeita personalidade de Deus, Sri Krishna. O resultado final do serviço devocional é desenvolver genuíno amor pela personalidade suprema. Amor é uma palavra frequentemente usada em relação a um homem e uma mulher. E amor é a única palavra que pode ser adequadamente usada para indicar a relação entre o Sr. Krishna e as entidades vivas. As entidades vivas são mencionadas como Prakriti no Bhagavad Gita. E em sânscrito, Prakriti é um objeto feminino. O Senhor é sempre descrito como Parama Purusha, ou a Suprema Personalidade masculina. Desse modo, a afeição entre o Senhor e as entidades vivas é algo assim como a afeição entre macho e fêmea. Portanto, o termo amor a Deus é completamente apropriado. O serviço devocional amoroso ao Senhor começa com ouvir sobre o Senhor. Não há diferença entre o Senhor e o tema de audição sobre ele. O Senhor é absoluto sob todos os aspectos, e assim não há diferença entre ele e o tema de audição sobre ele. Portanto, ouvir sobre ele significa contato imediato com ele, através do processo de vibração do som transcendental. E o som transcendental é tão eficaz
que age de imediato, eliminando todas as afeições materiais acima citadas. Como se mencionou antes, a entidade viva desenvolve certo tipo de complexidade através da associação material, e o encerramento ilusório do corpo material é aceito como um fato verdadeiro. Sob essa falsa complexidade, os seres vivos postos sob diferentes categorias de vida ficam iludidos de diferentes maneiras. Mesmo no estágio mais desenvolvido da vida humana, a mesma ilusão prevalece sob a forma de muitos ismos e divide a relação amorosa com o Senhor, dividindo de start a relação amorosa entre homem e homem. Por ouvir o tema do Srimad Bhagavatam, esta falsa complexidade de materialismo é eliminada e implanta-se a paz verdadeira na sociedade, a qual aspiram os políticos tão ansiosamente em tantas situações políticas. Os políticos querem uma situação pacífica entre homem e homem, nação e nação, mas ao mesmo tempo, por causa do demasiado apego ao domínio material, estão sob a ilusão e o temor. Portanto, as conferências de paz dos políticos não podem trazer a paz à sociedade. Isso só pode ser feito através de ouvir o tema descrito no Srimad Bhagavatam, sobre a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Os políticos tolos podem continuar a promover conferências de paz e conferências de cúpula por centenas de anos, sem jamais obter sucesso. Até que alcancemos o estágio de restabelecimento de nossa relação perdida com Krishna, a ilusão de aceitar o corpo como eu prevalecerá, e assim o temor também prevalecerá. Quanto à autenticidade de Sri Krishna, como a suprema personalidade de Deus, há centenas e milhares de evidências das Escrituras reveladas, e há centenas e milhares de evidências das experiências pessoais de devotos em vários lugares, como Vrindavan, Navadvipa e Puri. Mesmo no dicionário Kaumudi, os sinônimos de Krishna são dados como filho de Jasoda e a suprema personalidade de Deus, Parabrahman. A conclusão é que simplesmente por ouvir a literatura védica Srimad Bhagavatam, podemos estar em comunhão direta com a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, e desse modo podemos alcançar a mais elevada perfeição da vida, transcendendo as misérias mundanas, a ilusão e o temor. Estes são testes práticos para alguém que tenha realmente ouvido com submissão as leituras do Srimad Bhagavatam.